And you have been so, so good to me. Yes, you have. For I took a breath. You have been so, so kind. Come on, every voice lift it up. Boa noite, irmãos. Daqui a pouco nós estamos dando início à nossa sala de bate-papo. Então, convido você que está, nesse momento, acompanhando nossa live, já está conosco o pastor Luiz Fernando. Então, vai chegando aí, vai nos ajudando, vai se aproximando aí. Enquanto isso, como é que está, pastor Luiz Fernando? Preparado? Tudo em paz, tranquilo. Tranquilo, né? Então, Tranquilo. enquanto o pessoal vai chegando, tranquilo, enquanto o pessoal vai chegando, pastor, vamos ouvindo aqui umas canções aqui, uns hinos aqui, Perfeito. e vamos aproveitando enquanto o pessoal chega, tá bom? Pessoal, vai chegando aí, pessoal. Vamos participar. A irmã Nízia está aí já. Você pode colocar sua participação. Você faz parte também dessa sala de bate-papo. Então, aproveita o comentário aí. E quando nós tivermos a discussão aqui, você pode estar aproveitando e participando junto conosco também, ok? Então, vai nos ajudando, né? Vamos todos juntos aqui participar dessa sala de bate-papo. Vamos chegando, pessoal. Nossa sala de bate-papo hoje tem como tema o que a igreja tem a dizer, qual a mensagem da igreja para esses tempos difíceis. Vamos participar. Bem-vinda, irmã em Cristo Jesus. Bem-vinda. Tudo bem? Chegando. O pessoal está chegando, né, pastor? Está chegando. Muito bom. O pessoal está se aproximando. You have been so good. Pastor Marcílio. O pessoal está chegando, pastor. O pessoal está chegando, pastor. Pastor Marcílio, lá de Valadares. Bem-vindo, pastor. Obrigado. Tá chovendo aí, pastor? Aqui não, aqui está tudo em paz. Ah, coisa boa. Gente, vamos aproximando. Hoje, nossa sala de bate-papo, o tema é o que a igreja tem a dizer, ou qual a mensagem da igreja nesses dias. Você pode participar deixando seu comentário e nos ajudando nesse trabalho, nos ajudando nesse diálogo que nós vamos ter aqui agora. Está conosco nessa noite o pastor Luiz Fernando, ele é o pastor da Igreja Batista Caiçara, ele vai ser o debatedor nessa noite. É ele que vai nos ajudar a chegar a um ponto comum nessa discussão. Diante da epidemia do coronavírus, o que será que a igreja tem a dizer? Qual a mensagem que a igreja tem para transmitir para as pessoas que estão aflitas, estão temerosas do futuro, sem saber o que vai acontecer com a economia, sem saber o que vai acontecer com suas vidas, com suas famílias? O que será que a igreja tem a dizer? Você pode participar, deixando seu comentário. E nós vamos tentar ler seu comentário aqui, em nome de Jesus.
Então, o tema dessa noite da nossa sala de bate-papo é o que a igreja tem a dizer, ou qual a mensagem da igreja nesses dias. Nosso debatedor de honra nessa noite, pastor Luiz Fernando, Igreja Batista Caiçara. Você possa estar nos ajudando. Vamos esperar mais um tempo para chegar mais gente. Enquanto isso, vamos adorar o Senhor. Give yourself away. Vamos chegando, pessoal. Vamos chegando. Vamos chegando, pessoal. O Paulo Lanza está aí conosco. Bem-vindo, pastor. Obrigado. Meus irmãos que estão chegando, nós vamos debater nessa noite um tema na nossa sala de bate-papo, o que a igreja tem a dizer, ou qual a mensagem da igreja nesses dias. Eu sou o pastor Cícero Frazão, sou pastor da Igreja Presbiteriana do bairro Diamante, e está comigo nessa noite o pastor Luiz Fernando, que é o pastor da Igreja Batista do Caiçara, que vai estar nos ajudando a chegar a um ponto comum sobre esses tempos difíceis em que as pessoas estão vivendo momentos de tensão, momentos de desesperança. O que a igreja tem a dizer? Qual a mensagem da igreja para esse tempo de coronavírus, tempo de epidemia, tempo de enclausuramento? Vamos debater, vamos entrar no assunto daqui a pouco. E nós contamos com a ajuda dos irmãos, com a ajuda de cada um de vocês, comentando aí, trazendo sua opinião, em nome de Jesus. Os irmãos que estão no ar conosco, se quiserem compartilhar, a irmã Carol deu aqui uma dica, é só clicar no aviãozinho aí, né? E vamos compartilhar isso com mais pessoas. Bem, pastor Luiz, acho que já deu a hora, né, de nós podermos começar aqui nosso tempo de debate aqui, já deu 8h03, e com o decorrer do tempo vai chegando mais gente para participar com a gente, para nos ajudar. O assunto dessa noite, pastor, então, é entender qual a mensagem da igreja para esses tempos difíceis, o que a igreja teria a dizer para o mundo. Se houvesse a oportunidade da igreja de deixar uma mensagem para o mundo nesses dias, qual seria a mensagem que a igreja traria? Então, nós temos aqui, nessa noite, 4 possíveis afirmações que a igreja traria. Eu gostaria que o senhor comentasse, se o senhor nos ajudasse. Nesses tempos difíceis, nós temos visto o seguinte: uma especulação em relação aos últimos dias, uma especulação em relação ao fim de todas as coisas. Nós temos visto que, diante desse cenário, muitas pessoas, talvez com uma falta de conhecimento, né, têm especulado o fim dos tempos, têm especulado que está apontando para os últimos dias. Mas o senhor acha que qual seria a mensagem que a igreja traria? Qual seria a mensagem que a igreja poderia dar para as pessoas nesses últimos dias? Uma das possibilidades que eu queria ver que o senhor discutisse conosco, com o pessoal também, é uma matéria
em que ele aponta o seguinte: a mensagem que a igreja poderia deixar é que é o início, isso tudo que está acontecendo, é o início da grande tribulação e é o início do princípio das dores, baseado naquele texto de Mateus 24, 8, que diz assim: porém, tudo isso é o princípio das dores. O senhor acha que a mensagem da igreja poderia ser voltada para o tempo de tribulação, é o começo da grande tribulação, é o começo das dores, ou é apenas as dores de parto que está sendo apontado? O que a igreja poderia dizer para o mundo? Olha, estamos entrando na grande tribulação, ou olha, se prepara que isso é apenas as dores do parto. O que o senhor acha, pastor? Boa noite. Boa noite, paz do Senhor, bem-vindo os irmãos que estão nos seguindo, né? Pastor Adilson. Então, eu queria lembrar o seguinte, que desde que Cristo se encarnou e entrou na história da raça humana, os fins dos tempos iniciaram, né? Quando Paulo fala que quem está em Cristo é nova criatura e as coisas velhas passaram, Paulo não está se referindo somente a uma experiência pessoal. Ele está dizendo que um tempo passou de escravidão e um novo tempo, uma nova era chegou com o advento de Cristo. Então, desde que Cristo colocou os pés na terra, os finais dos tempos começaram a acontecer, né? A igreja vive nessa expectativa do final dos tempos. A gente vai perceber que muitas vezes nós temos tendência a atribuir eventos mundiais e tentar associar isso ao retorno de Jesus, né? Sim, verdade. Eu fico pensando se Cristo voltaria para buscar uma igreja como nós estamos no século XXI, fraccionada, desunida, não ataviada para o encontro com o noivo, com o Cordeiro de Deus. Sim, claro. Então eu vejo isso como tribulações que a raça humana passa porque está alienada do Criador, não é? Claro. E ela sofre com isso porque a sua postura é que Deus virou nota de rodapé e a história está em nossas mãos. E cada vez mais que o ser humano busca a questão de possuir, de ter, não é? E de fazer muito mais do que ser, então ele começa a degradar o planeta em uma escala universal, e isso aí traz os desequilíbrios, e toda a raça humana é atingida por esse desequilíbrio. Então eu vejo que Deus também, por outro lado, está falando com a raça humana sobre a questão desse coronavírus, por exemplo, não é? Que tem, por exemplo, foi a primeira vez que a raça humana experimentou, em algumas centenas de anos, uma contaminação a nível global, né? E com os meios de comunicação tão integrados assim, isso virou uma pandemia do medo, né? Claro. Eu queria lembrar aqui de uma frase de um pensamento de C.S. Lewis, que ele fala assim: Deus sussurra em nossos ouvidos por meio do nosso prazer. Fala-nos mediante a nossa consciência, mas grita ou clama em alta voz por intermédio da nossa dor. Esse é o megafone para despertar o homem surdo, né? Eu vejo a raça humana muito mais sensível à mensagem do Evangelho agora do que algum tempo atrás, né? Verdade. C.S. Lewis, ele trata o sofrimento, né? Ele chama de o megafone de Deus, né? Isso. O sofrimento é a forma como Deus utiliza para ser ouvido. Pensando nesse princípio de que a igreja poderia trazer como mensagem para esse tempo que é o princípio das dores, ou que é o início da grande tribulação, tem uma reportagem aqui, pastor, do Renato Vargem. Ele diz assim, pastor Renato Vargem, ele diz: será que o coronavírus inaugurou esse período da grande tribulação? Será que estamos no início dos tempos da desolação e do desespero? Penso que não, porque as Escrituras nos trazem algumas balizas que, se observadas, desconstruirão de forma simples e singela essa ideia. Se não, vejamos, primeiro, a grande tribulação
antecederá a vinda de Cristo. E ainda que estejamos vivendo a intensificação daquilo que a Bíblia chama de dores de parto, os sinais à sua volta ainda não se cumpriram por completo. Então, a observação aqui do Renato Vargas é que ainda falta algumas coisas acontecerem para realmente nós entrarmos na grande tribulação. E realmente, algumas coisas realmente precisam acontecer. Uma delas é a quebra da economia, né? Alguns teólogos acreditam que um dos sinais que apontam ali no Apocalipse para a vinda do anticristo é a quebra da economia. Então, esse anúncio, né, de que o coronavírus seria a porta de entrada, o que daria início, né, o pontapé para a grande tribulação, segundo o Renato Vargas aqui, o pastor Renato Vargas, ainda falta algumas coisas serem concluídas, né, alguns sinais serem concluídos para dar início realmente à grande tribulação. Eu queria a opinião de você que está aí na live. Você pode colocar a sua opinião. Seria o coronavírus um sinal do início da grande tribulação? Seria o coronavírus apenas o início do princípio das dores, como falou Jesus em Mateus 24? O que você acha, pastor Luiz Fernando? Ainda existem alguns sinais que precisam se cumprir para que realmente nós entremos na grande tribulação? Eu creio que sim. E um deles, eu acho, que a gente vai viver intensamente, é a questão do dilema de capital e trabalho. Não é? A pesquisa aponta que o nosso globo Terra, ele comporta uma população de, no máximo, até 2,5 bilhões de pessoas. Nós estamos aí com uma população acima de 7 bilhões. Para quem não sabe, nós consumimos 1,5 planeta por ano de recursos naturais. Certo. Nós temos, por exemplo, a água, ela é renovável, mas ela não aumenta a quantidade. Ela é constante. Certo. Então, nós teremos uma crise entre capital e trabalho. O coronavírus, por exemplo, trouxe uma realidade muito grande, né? Ao provocar o isolamento social, vai desequilibrar profundamente a economia do mundo inteiro. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente espera que o ano de 2020 seja um ano perdido em termos de economia. A projeção do governo de crescer 2,5% já foi reduzida a 1% por organismos internacionais. Não é? Certo. Então, a gente percebe que a economia ela tende a degradar com esse coronavírus, mas não quer dizer que isso aconteça de um modo irreversível. Né? Claro. Ela vai se restabelecer, ela vai voltar de novo a crescer, mas a pergunta é, nós aguentaríamos mais uma ou duas pandemias como essa? Já se dizem por aí que a China está exportando uma pandemia de pneumonia. Aí você imagina o estrago que isso vai dar. Né? Então, a gente convive com essa tensão o tempo todo, e isso traz uma insegurança muito grande para o ser humano, não é? E um medo, certo medo, ele paira sobre a raça humana. Não é? O coração firmado em Cristo, ele sabe que o nosso dia de partir desse mundo está nas mãos de Deus. E o meio pelo qual nós partiremos, Deus o sabe muito bem, não é? Ok. Meus irmãos, você que... e procurar estarmos íntegros diante de Jesus, para que quando isso acontecer, a sua vida, nós possamos estar de pé, não é verdade? Verdade. É verdade. Meus irmãos, nós estamos ao vivo, debatendo o assunto, qual a mensagem da igreja para esses dias difíceis? Qual seria a mensagem que a igreja traria para o mundo diante dessa epidemia? E alguns pontos, algumas opiniões apontam o seguinte: alguns acham que é o início da grande tribulação. Então, a mensagem da igreja seria que as pessoas se preparassem, porque o que está acontecendo é o início da grande tribulação. Outros acham o seguinte, que é apenas o princípio das dores. É o início das dores, a grande tribulação ainda está longe, porque faltam alguns sinais a acontecerem para que a grande tribulação se inicie. Nós estamos debatendo nessa noite com o pastor Luiz Fernando, ele é da Igreja Batista do Caiçara, e eu sou o pastor Cícero, sou pastor da Igreja Presbiteriana do bairro Diamante.
eu convido você a nos ajudar, mandando sua opinião. Qual que você acha que seria a mensagem da igreja para esses tempos, né? Nós temos aqui uma reportagem, pastor, continuando, do Renato Vargas. Ele diz assim: a manifestação do anticristo, que muita gente espera que aconteça esses dias, na verdade, à luz da palavra de Deus, o surgimento do anticristo é que inaugurará a grande tribulação. Segundo Tessalonicenses 2:3. Então ele diz, vale a pena ressaltar que o Senhor Jesus afirmou que quando ele surgir, dará início a um período que nunca houve igual no mundo, o que difere das tragédias e guerras mundiais, como também das pandemias e doenças que já tivemos no planeta, os quais jamais puderam ou mesmo poderão dar início à grande tribulação. Então, segundo Renato Vargas, é o surgimento do anticristo que dará início à grande tribulação. Claro, baseado em Tessalonicenses, em Apocalipse também, dá umas pinceladas sobre isso, claro, mostrando que deve haver uma quebra na economia. Esse surgimento desse anticristo é um clamor do mundo para uma mudança no sistema, principalmente no sistema econômico. Então, o que é que o senhor acha, pastor? Seria essa uma mensagem que a igreja poderia deixar para o mundo, que é grande, que é o início da grande tribulação, ou que é o princípio das dores? Seria essa a mensagem? O que é que o senhor acha? Pode ser uma vertente da mensagem a ser anunciada, só que para o mundo, eles não sabem o que é a grande tribulação, não é? Claro. Esse conceito bíblico, hoje, é um conceito diluído. A última pesquisa feita mostrou que a geração atual ela é a mais ignorante em termos de ética e moral e de Bíblia. Então, certo. Eu creio que a mensagem da igreja hoje é a mensagem do consolo, do resgate, da salvação que Cristo veio trazer para nós, não é? E, à luz disso, mostrar que o retorno dele é eminente também, não é? Quando você falou sobre a questão do anticristo, o anticristo vai se apresentar dando respostas às interrogações, não é? Nós vemos, por exemplo, um crescimento da desigualdade social no mundo inteiro, né? Os países mais ricos cada vez mais ricos. Nós vemos um renascer do comunismo no mundo, não é? Para muitos, em 89, quando teve a queda do Muro de Berlim, também caiu o comunismo com o Muro de Berlim, mas, por incrível que pareça, essa coisa está latente, está pulsando ainda na sociedade, não é? Muito importante também é essa junção de capital e trabalho, do terrorismo, que também é uma sombra que se abate sobre a humanidade, não é? E a tentativa de unificar também os credos religiosos, não é? Isso vai marcar uma resposta do anticristo para a humanidade, que vai aceitar isso como um fato razoável e talvez coloque como um orientador para toda a nossa sociedade. Já tem pessoas dizendo que o mundo precisa de um coordenador geral, não é? Anos atrás, um secretário da ONU, ele disse o seguinte: que venha de Deus ou venha do diabo, mas nós precisamos de alguém que reja esse mundo. Então, o panorama está sendo desenhado para que ele se apresente com respostas que a humanidade vai querer de qualquer jeito, né? Claro. Então, a mensagem que a igreja poderia também usar seria essa, né? Prepare-se para tempos difíceis, prepare-se para dores ainda piores, né, pastor? Perfeitamente. E sem temer, quem está com Cristo tem a segurança que está nas mãos do Criador, não é? Certo. E é o Criador, a sua soberania, que dirige a história da raça humana. Há um conceito que Deus está fora do processo, não é? Não, Deus está intimamente ligado ao processo da raça humana, porque ele vai fazer cumprir a sua vontade nos mínimos detalhes também, né? Claro, com certeza. A Keila, ela diz o seguinte: seja o princípio das dores ou a grande tribulação, a mensagem da igreja deve ser de
arrependimento e salvação. Ok, Keila, obrigado pela participação. Seja tribulação ou não, ela fala que a mensagem da igreja tem que ser de arrependimento e salvação. Claro, a gente vê que isso é um princípio, né, que já estava intrínseco na mensagem dos apóstolos, né? O próprio João Batista já começa anunciando a vinda do Messias ali há 2000 anos atrás no deserto da Judéia, pedindo às pessoas que se arrependam, que estava próximo do reino de Deus, né? Então nós temos também a mesma mensagem nos dias de hoje, não pregado por João Batista, mas pregado pela igreja. Aquela está perfeita nessa observação dela, não é, pastor Luiz? E essa é a mensagem da igreja, não é? Não é a gente buscar Deus pelo medo, mas sermos constrangidos pelo amor dele, não é? Claro, muitos se aproximam de Deus com medo de ir para o inferno. Não é isso, não. Nós temos que chegar a Deus porque somente Cristo naquela cruz pagou o preço pelos nossos erros e somente Ele pode nos aproximar de Deus. Por isso que Paulo fala que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, não é? Ele, Exato. como Deus, segura nas mãos de Deus e como o homem segura nas mãos da raça humana e aproxima um do outro. Então a mensagem que a irmã Keila falou é verdadeira, é arrependimento e salvação em Cristo, e somente nele, né? Ok. Então tem uma segunda mensagem aqui, uma suposta mensagem que a igreja poderia trazer, pastor, para o mundo, que é o seguinte: a igreja poderia dizer para o mundo que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo para a atualização da fé. Ou seja, para a mudança nos rituais, na liturgia, no formato da igreja. Isso que eu estou falando para o pastor e para os irmãos que estão aí na live, tem a seguinte ideia. Algumas igrejas, eu tenho uma reportagem aqui do jornal New Yorker, que diz o seguinte: algumas igrejas, mesquitas e sinagogas estão mudando os rituais em um esforço para conter a propagação do vírus. A reportagem do New York diz que há alguns dias o pastor da igreja luterana, um pastor da igreja luterana, escreveu para os irmãos para dizer que agora estaria transmitindo o culto da igreja luterana pelo aplicativo chamado Zoom. E imitando, trazendo a mesma ideia, né, que algumas faculdades estavam fazendo, né, estão fazendo. Elas usam muito transmissão por aplicativos, quem estuda EAD, por exemplo, assiste suas aulas pelo YouTube. Então, a ideia aqui é de que a igreja ela está mudando a sua maneira de entender o culto, de transmitir o culto, o formato do culto, por causa do coronavírus, e estão agora se adaptando. Por exemplo, uma igreja chamada Igreja Catedral Nacional Anglicana em Washington, ela está transmitindo os seus cultos pelo Facebook agora. Por conta do coronavírus, essa igreja teve que transmitir seus cultos pelo Facebook. Uma outra igreja chamada Riverside Church, em Nova York, está transmitindo os seus cultos pelo YouTube. Então, muitas igrejas agora estão online e estão transmitindo os seus cultos pela internet. Aí a reportagem diz o seguinte: muitas vezes no começo, a mensagem de Jesus Cristo precisou ser adaptada devido a algumas circunstâncias. E, por exemplo, a palavra foi escrita em pergaminho, depois ela foi adaptada para códice, até se tornar hoje podcast e se tornar MP3. Ou seja, qual a mensagem que a igreja pode trazer para esses dias, pastor? De que ela está agora se adequando à situação, de que ela está entendendo que ela precisa se aproximar das pessoas pelos meios de comunicação, pela internet, que ela deve se abrir mais. Qual a mensagem que a igreja está passando para as pessoas? Você acha que é isso? Que a igreja está se modernizando, está se abrindo mais pelos meios de comunicação? Eu entendo que numa situação atípica como essa que nós vivemos no mundo inteiro, e graças a Deus que nós temos os meios de comunicação bem desenvolvidos, não é? E a globalização trouxe consigo essa grande verdade, né? Que para ela existir tinha que ter comunicação boa e barata. E chegou o dia que comunicação boa e barata para quase todo mundo do planeta. Agora, são meios de comunicação, nunca substituirão
a comunhão física dos irmãos, não é? Tem, Claro, claro. por exemplo, as ordenanças, não é? Que Cristo deixou na Bíblia, que elas se cumprem na comunidade. Por exemplo, a ceia do Senhor. A ceia do Senhor não é individual, ela é coletiva, é para a igreja local, né? Nós teríamos, então, que fazer um culto público e mandar um kit de ceia para a casa do sujeito, e ele iria abrir esse kit na sua casa, iria separar um pedaço do pão, um pedaço do cálice e participar sozinho? Não. A Bíblia diz que na reunião da igreja, né, nós temos a participação na ceia. Outra coisa, o culto a Deus, o apóstolo Paulo vai dizer assim, quando nós nos reunirmos, cada um tem salmos, outros têm hinos, outros têm cantos espirituais. É na união mesmo ali que Deus se manifesta. E lá no Salmo 133, diz que a bênção de Deus está na união dos irmãos mesmo. Certo. Em tempo de exceção, nós transmitimos por YouTube, pelo Facebook, Instagram e assim por diante, né? Agora, em termos de normalidade, nós vamos estar juntos. Eu acredito piamente que a igreja sairá desta crise de medo mais unida, não é? Nós sentimos falta de tocar no outro, de olhar no olho do outro, de louvarmos juntos a Deus, de termos uma palavra do pastor ali falando diretamente para o seu rebanho ali, né? E agora, várias pessoas vão se acostumar e já estão vivendo uma época que elas estão presas dentro de casa. São ermitões da era digital, não é? Ermitões da terra, é verdade. Nós pedimos comida dentro de casa, nós pedimos um gás dentro de casa, tudo, compramos um livro que entrega na porta da gente. Agora, a igreja não vem pela internet em termos de vida, de comunhão, de poder do Espírito Santo, não é? Nós estamos no corpo de Jesus e isso implica estarmos juntos, semanalmente mesmo, glorificando a Deus juntos. Isso faz falta e isso faz bem para a gente também, não é? Agora, dizer que nós vamos desprezar esses meios de comunicação, impossível, impossível. Agora, dizer que porque hoje nós temos podcast, nós temos a Bíblia digital, nós temos essas coisas, nós estamos mudando a forma de ser? Não. Só estamos disponibilizando a palavra de Deus em tempo real para as pessoas, mais nada. Né? É verdade. O Marcelo Gomes, pastor, ele tem uma opinião. Aqui ele está falando sobre a primeira pergunta nossa lá, sobre a tribulação, concordando aqui com aquele, ele está dizendo assim, concordo, a igreja precisa permanecer no amor, compaixão e misericórdia, anunciando a boa notícia da salvação e o evangelho de Jesus. Então, ele também concorda com a opinião daquele e que a mensagem da igreja diante dessa situação deve ser de amor, misericórdia, compaixão, pregar sempre o evangelho de Jesus Cristo. E interessante, pastor, voltando a essa pergunta 2, a igreja se adaptando aos meios de comunicação. Realmente, em tempos ocasionais, né, em tempos que a igreja ela se encontra em um tempo de tensão e o mundo encontra-se em turbulência, ela sempre esteve ali se adaptando ao momento para poder se adequar àquelas questões ali. Por exemplo, na história conta que Dietrich Bonhoeffer, quando foi preso por Hitler, ele não deixou de escrever carta para os irmãos que estavam nos Estados Unidos. Então, a igreja estava trancafiada ali na Alemanha, Hitler não deixava os irmãos, né, cultuarem, mas as cartas estavam indo para cima e para baixo, né? Da mesma forma, o apóstolo Paulo, né, quando esteve preso, né, e assim utilizou de carta para estar orientando as igrejas. E assim, quantas e quantas coisas não aconteceram na história da igreja para que o evangelho continuasse sendo pregado. Então, a igreja está se adaptando, mas, na verdade, ela está se utilizando dos meios para que o evangelho continue sendo pregado, né? Não é que ela está se modernizando a ponto de perder a sua ortodoxia.
mas eu acredito que ela acompanha ou aproveita-se das ferramentas que existem para que o evangelho continue sendo pregado. Então, qual seria essa mensagem, pastor? A igreja, ela está se aproveitando dos meios para pregar ou levar adiante a fé, ou ela está se modernizando e assim se encaminhando para uma outra maneira de se pensar a igreja? O que é que o senhor acha? Eu penso que se nós quisermos manter o equilíbrio, nós estamos usando aquilo que a tecnologia nos oferece, sem perder de vista que nós somos o corpo de Cristo. Essa pandemia trouxe para a gente a seguinte expectativa, que a igreja não estava pronta para poder conviver com esse tipo de coisa, e quase ninguém também estava pronto, né? Mas mostrou o valor da igreja local, mostrou o valor da comunhão dos irmãos, mostrou o valor de estarmos juntos, né? Então, tem uma denominação aqui no Brasil, que semana passada, ao transmitir um culto pela internet, ela conseguiu ter 30 mil pessoas juntas vendo o culto, não é? E o pastor falou assim, nós nunca vimos algo parecido, nunca reunimos tanta gente assim, a não ser em grandes congressos. E eu falei para esse vídeo, agora quando terminar a pandemia, nós queremos unir essas pessoas no contato físico, não é? Jesus, ele vai dizer que pelo amor o cristão é conhecido, e amor é contato, amor é estar presente na vida do outro, não é? Verdade. E tem uma passagem bíblica que fala assim, quando você trouxer a sua oferta, vem até o altar. Exatamente. Não é? Presença física mesmo, não é? Então, assim, eu vejo que essas tecnologias são muito bem-vindas, nós temos que aprimorar o uso disso para atrair o ser humano para o convívio da igreja local. É isso que eu penso. Verdade. Perfeito. Minha gente, vocês que estão ouvindo essa live, nós estamos ao vivo, a sala de bate-papo da Igreja Presbiteriana do Diamante. Eu sou o pastor Cícero Frazão, pastor da Igreja Presbiteriana do Diamante, no Barreiro, e está comigo nessa noite o pastor Luiz Fernando, ele é pastor da Igreja Batista no bairro Caiçara. Pastor, tem uma pergunta aqui da Bela Josilene. Ela diz assim, qual a opinião dos pastores sobre a ideia da pandemia ser comparada ou ser ligada à ira de Deus? Bom, eu queria só lembrar, reverendo Cícero, que é a Igreja Batista da Aliança, no bairro Caiçara. É da Aliança, né? Isso, lá no bairro Caiçara mesmo. E a Bela é membro da igreja lá. Bela, muito bem-vinda. Coisa boa. Que bom que a irmã Boa noite, Bela. Podemos associar, sim, essa pandemia com Deus gritando para o ser humano, como disse C.S. Lewis, nós falamos aqui mais cedo um pouquinho, que o homem está surdo para as coisas espirituais. Então, essa pandemia, o homem tem que acordar que ele não é onipotente. Ele é mera criatura finita e muito frágil, não é? Certo. Uma variante da gripe está colocando o planeta trancado dentro de casa. Eu fico pensando, reverendo Cícero e irmã Bela e os demais irmãos que estão na live conosco, o que seria da gente se essa pandemia do coronavírus fosse uma peste negra? Que no século XIV matava de 3 a 5 dias e dizimou, segundo algumas estatísticas, que não são precisas, 1/3 da população da Europa. Olha que coisa. E outra coisa importante, os corpos eram amontoados nas ruas, não é? E uma total falta de higiene, o esgoto na rua. Naquele tempo, isso aí só foi parar quando a população fugiu das regiões contaminadas, deixando para trás plantações prontinhas para serem colhidas. E aí a coisa melhorou depois de anos, décadas, né? Se fosse uma peste negra hoje, matando em 5 dias, nós estaríamos trancados, era em túmulos mesmo. É verdade. Não é verdade? É verdade. Iríamos correr para onde? Se isso se mata em 5 dias. Uma pandemia dessa, que atinge 5, 6% da população mundial, já nos colocou com esse medo, ou a raça humana deveria ficar alerta, despertada, que Deus está tentando falar alguma coisa com a raça humana, que nós não somos suficientes em nós mesmos.
não é? É verdade. Nós dependemos Verdade. dele mesmo, não é? E se ele permite isso, nós temos que acordar para esse fato. Todos os Exato. nossos recursos que nós temos, por exemplo, como codificar o DNA, né? Como quebrar o DNA, como saber como é que o vírus funciona, o seu tempo de vida, a sua curva de existência. Nós temos isso hoje. Estamos com medo? Olha só. Então, nem toda tecnologia que nós temos até hoje vai nos livrar de catástrofes. E Deus está gritando para a gente: acorda, tem algo maior e melhor para ser vivido, né? É verdade. A Deia, eu acho que é Deia, ela diz assim que não existe, nada substitui um abraço entre os irmãos. E ela diz assim, Deus nos fez para nos relacionarmos, né, pastor? Isso. Então, tem aqui também o Adenilson, ele diz assim, não retarda o Senhor as suas promessas, né? É um texto que está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, né? E algum julgamento, pelo contrário, ele, né? Até bem cumprido aqui, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns o julgam, mas julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não deixando que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao pleno conhecimento de Deus. Então, está aqui o texto do Adenilson, né? É um irmão lá da igreja, é o irmão da igreja lá. Tem mais aqui, pastor, deixa eu ver se eu acho aqui mais comentário aqui. Deixa eu ver aqui. Tem Marcela Bicalho. Ela diz, concordo, pastor Luiz Fernando. Já estou com saudade dessa comunhão. Concordo, pastor Luiz Fernando, já estou com saudade da comunhão. Tem também o Márcio de Moraes. Márcio de Moraes, ele diz, a palavra de Deus não pode se tornar um iFood. Interessante. Não pode se tornar um iFood. O pastor lembrou bem o Salmo 133. A coinonia tem que estar presente no seio da igreja. Então, é importante, então, os meios de comunicação, mas nada substitui a comunhão entre os irmãos. Pastor Luiz Fernando? Verdade, temos aqui também. Temos aqui um outro comentário aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. É do irmão Paulinho. De alguma forma, nesse momento, podemos dizer que essa pandemia pode aproximar mais as pessoas de Deus. Interessante, né? Verdade. Então, inclusive, a opinião... Reverendíssimo, lembrando que o ser humano não é uma ilha, ele é um ser social. Ele precisa do contato com o outro, não é verdade? O mundo virtual, ele não é um mundo real, é só virtual. Sim. Né? Sim. Então, as pessoas ficam encantadas em dizer assim, eu tenho 100 mil seguidores. Você não tem nada. Você não tem nada. Não tem nada. Não estão perto de você, né? Seguidores, a pessoa não pode tocar, não pode beijar, não pode abraçar, não pode tomar um café junto. Não é? Por mais que nós vivamos numa esfera virtual, a comunhão física é muito necessária. A irmã Marcela, que é membro da igreja lá, está corretíssima. Dá saudade mesmo. Eu também sinto falta de estar na igreja com os irmãos. Faz falta mesmo. Faz muita falta os irmãos. Tem uma outra afirmação aqui, baseado em qual seria a mensagem da igreja para esses dias, que seria, terceiro, seria um tempo da igreja demonstrar ainda mais altruísmo? Seria um tempo da igreja demonstrar ainda mais preocupação com o próximo? Aí tem uma reportagem aqui, pastor, que diz o seguinte, o arcebispo de Canterbury, John Santamo, disse que, acima de tudo, devemos cuidar um do outro, sabendo que em um mundo incerto
com um vírus, estamos melhor protegidos com compaixão e com cuidado e o zelo uns com os outros. Ele diz, lembra do exemplo do bom samaritano, uma história bíblica que fala sobre a necessidade de cuidar do outro e garantir que notemos aqueles que estão angustiados, mesmo que sejam aqueles que geralmente são invisíveis para nós. O que é que o senhor acha? Uma das mensagens para a igreja para esses dias é que nós devemos ser mais altruístas. É o momento de nós preocuparmos ainda mais uns com os outros? Eu insisto perfeitamente. Nós somos a sociedade mais isolada e mais egoísta que já passou pela face da Terra. Eu costumo dizer na igreja que no dia que nós morrermos, nós não teremos 5 amigos íntimos. Amigos que a gente possa chorar, possa contar os nossos medos, os nossos sonhos, não é? Então, Verdade. Nós estamos muito isolados, cada um por si. Essa pandemia deveria tirar o ser humano do seu enclausuramento pessoal para que ele se estenda em direção ao próximo e comece a encontrar valor na convivência mesmo, não é? O mundo virtual isolou as pessoas. O mundo virtual está adoecendo as pessoas. Nós achamos que se eu tiver contato pelo Facebook, pelo WhatsApp, não, isso não vale muito, não. Vale em termos de lembrança que eu existo, né? Agora, eu preciso de olhar para o outro. Eu achei muito bacana, por exemplo, a Igreja Universal, ela destinou 43 toneladas de alimentos para ajudar aqueles que estão precisando. Não é? Eu fico vendo que as grandes denominações ou as megas igrejas não mostraram o seu rosto ainda diante da pandemia. Estão trancadas em si mesmas, não é? Construindo templos enormes para cada... E outra coisa, qualquer templo para 50, 100 mil pessoas, quando ele for inaugurado, ele é pequeno. Nunca vai caber a população. Então, nós deveríamos estar pensando realmente em nos voltar para o nosso próximo e darmos a ele um exemplo gritante do que é o amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. No meio de uma pandemia como essa, o que a igreja como um todo tem feito para fazer a diferença? É a pergunta. Né? Exatamente. Então, nós deveríamos sair de nós mesmos e olhar para o próximo com mais carinho. Tem um comentário aqui, pastor, da Paulinha. De alguma forma, esse momento, podemos dizer que essa pandemia pode aproximar mais as pessoas de Deus, né? Parece que eu já li isso, né? Se eu já li, não tem problema não, minha irmã. Deus abençoe. Agora, pastor, nós estamos vivendo o cumprimento daquilo que a palavra de Deus diz, que é o esfriamento de muitos, né? Sim. E é cada vez mais nítido na sociedade o individualismo. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas elas estão cada vez mais vivendo de si para si. Não é isso? Mas tem uma característica no brasileiro que mesmo sendo impregnado na cultura, essa questão de viver de si para si, mas o brasileiro ele gosta de ajudar o próximo, normalmente ele se importa com o outro, né? Talvez seja uma característica da nossa cultura, se importar com o próximo, né? Mas mesmo diante disso, dessa preocupação de que o brasileiro tem cultural, nós ainda estamos vivendo um tempo, né, em que o aumento do esfriamento do amor tem sido nítido nos nossos dias. E é interessante que Jesus disse assim, né, resumindo os 10 mandamentos em 2, né? Ele disse assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Então, a mensagem que Jesus deixa para a igreja, né, diante das circunstâncias calamitosas ou de qualquer circunstância, é que a igreja precisa se aproximar do próximo e se importar com o próximo com mais ênfase. O senhor acha que nesses dias, esses últimos anos, por exemplo, a igreja tem se afastado mais das pessoas e buscado
mais no isolamento social e ela tem vivido mais para ela? Ou o senhor acha que as igrejas elas têm saído mais para fora e buscado alcançar os oprimidos? O que é que o senhor acha? Eu acho que a igreja está seguindo exatamente o padrão do mundo, está se isolando, não é? O mundo diz que a fé é uma coisa particular, privada, que não deve ser compartilhada. A igreja está aceitando isso como uma forma de vida. Pelo contrário, o cristianismo é uma fé, é uma crença em Cristo altamente de contato, não é? Certo. Ela é exclusiva porque ela tem contato. Um grande dificultador que nós temos hoje é que a geração atual, a mais nova, ela está crescendo isolada em seu mundo virtual. Certo. Nós temos jovens trancados nos seus quartos, que nem falam com seus pais, mas não deixam de lado o celular, o seu smartphone. Não é? Tem poucas amizades. Então, tem dificuldade em namorar, de conhecer gente, e assim por diante. Não é? Quando pega um aplicativo de namoro, vai dar com os burros na água. Porque não tem tempo de olhar no olho do outro e de comer, como diziam os antigos, um saco de sal junto. Né? A igreja tem que romper com isso. Tem que romper com esse padrão. E voltar a praticar o contato mesmo. E isso faz bem para todo mundo. Então, esse tempo, para o Senhor, seria o tempo da igreja aproveitar o momento para demonstrar mais cuidado e zelo com o próximo, não é isso? Perfeitamente. Nós temos que usar a parábola do bom samaritano como um exemplo muito forte para que nós possamos estender a mão para o próximo sem esperar receber retorno de ninguém. Pelo simples fato de ajudar para a glória de Deus. Ok. Tem uma quarta pergunta, uma quarta afirmação aqui, pastor, baseada em qual seria a mensagem da igreja para esses tempos difíceis. Seria uma mensagem que é tempo de vivermos pela esperança do Evangelho? Ou seja, diante de tantas incertezas, e nas incertezas as pessoas tentam se escorar aqui, se encostar acolá, ou seja, uma afirmação mais positiva faz com que as pessoas busquem se encostar nessas afirmações, e não importa de onde elas vêm. Seria um momento, então, de que, diante de incertezas e diante de um futuro incerto, as pessoas deveriam buscar firmeza mais no Evangelho, e isso a igreja afirmando que só no Evangelho essas pessoas vão encontrar firmeza para as suas dúvidas, vão encontrar saída para os seus problemas. É um tempo da igreja viver mais pela esperança do Evangelho e demonstrar essa esperança? Reverendo Cícero e irmãos, perfeitamente. A mensagem do Evangelho, ela traz consigo em seu bojo a esperança mesmo de dias melhores. Os gregos entendiam que a esperança, toda forma de esperança, trazia consigo uma matiz, não é, um cerne negativo. Eles esperavam algo negativo, né? Mais para baixo. A Bíblia traz a esperança, Pedro vai dizer em sua carta, que Deus nos regenerou para uma viva esperança. Então, a esperança, o que é a esperança? Entre eu hoje e o que eu quero ser amanhã, a esperança entra nesse contexto aí, né? Eu espero conseguir melhorar. O Evangelho nos dá a esperança de quê? De que Deus vai realizar a sua vontade, que Ele vai consumar tudo de acordo com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, e que a salvação em Cristo, além de ser uma realidade, ela nos projeta para a eternidade ao lado daquele que criou todas as coisas. Por isso que a igreja tem que trabalhar com a esperança, sim. Nós cremos em dias melhores e cremos que quando Cristo voltar a esse mundo e para encerrar as coisas, nós vamos viver aquilo que nós sempre sonhamos viver, sem pecado, sem dor, sem enfermidade, sem violência, não é? E vamos viver uma vida para a glória de Deus junto dele mesmo. O mundo não tem esperança a oferecer. Você liga uma televisão, 24 horas por dia, um bombardeio direto de coronavírus, de desgraça, de mortandade, mas ninguém está na palavra de esperança, não é? A esperança está em Jesus mesmo. É Ele que veio nos resgatar
desse princípio tumultuado que é essa vida, do pecado que nós caminhamos dentro dele, não é? E nos libertar para sermos alguém melhor e maior. Reverendo Cícero, o ser humano, ele quer transcender a si mesmo. Eu coloquei lá no meu blog, Ministério Força para Viver, um tema sobre o coronavírus, não é? E a soberania de Deus. O homem quer transcender a si mesmo, não é? O capitalismo diz que o homem transcende a si mesmo para o mercado. O comunismo diz que o homem transcende a si mesmo para a comuna, ou para a comunidade. A psicologia vai dizer que o homem pode transcender para ser melhor do que ele é em termos de ser humano. Somente o cristianismo e Jesus Cristo disse que nós podemos transcender a nós mesmos para o divino, para o eterno, para o Criador. É essa a esperança que nos realiza, né? Pastor, agora, como ajudar as pessoas nesses dias que estão procurando esperança a identificar o que é a esperança vertical e a esperança apregoada na horizontal? Porque a esperança do Evangelho, pregada pela Bíblia, é uma esperança na vertical. Mas nós temos mensagens apregoadas nesses dias, mensagem de esperança na horizontal, que nós chamamos de mensagens de coach, mensagens de pregação de frases triunfalistas, mensagem de teologia da prosperidade. São linhas narrativas que trazem esperança, mas são esperança para esses dias, esperança para esse mundo, um novo tempo para as pessoas ainda nesse mundo. Como ajudar as pessoas que estão vivendo um tempo difícil a entenderem que a sua esperança está na vertical, você está em Cristo. Eles devem olhar para cima e tapar os ouvidos para essa esperança horizontal que as impulsiona a se apegar mais às coisas desse mundo. Como é que a gente pode ajudar essas pessoas? Nós convivemos com esses tipos de filosofias como a igreja primitiva conviveu, com o estoicismo e assim por diante, não é? Isso está pulsando juntamente com a mensagem do Evangelho. Só que quando você pega uma mensagem do poder do pensamento positivo, da teologia da prosperidade, do coach, ele simplesmente vai dizer que você vai ter uma melhora horizontal, mas essa melhora horizontal, se nós pudermos perceber bem, são conceitos que não funcionam. Alguém definiu, por exemplo, o coach como alguém que foi um fracassado numa área tentando ensinar o outro a ser vencedor. Então, assim, nós convivemos com isso. Não estou desmerecendo que tem conteúdo importante. Tem conteúdo importante, mas é limitado demais da conta, não é? O que faz o ser humano emancipar-se mentalmente é conhecer a graça de Deus e o Criador, como diz lá no Catecismo de Westminster, né? Perdão. Esqueci o catecismo lá, fala que o homem... Confissão de fé? A confissão de fé. Esqueci o nome, esqueci agora aqui. O homem, ele tem de conhecer o Criador e se alegrar nele, não é? Então, essa é a proposta. Nós temos de conhecer o Criador e nos alegrarmos nele, porque o Criador nos faz extrapolar a esfera humana e nos abre os portais da eternidade. Tá certo? O coach vai dizer que você vai ganhar dinheiro aqui. E com todo o dinheiro que nós ganharmos, se vier uma pandemia pior do que o coronavírus, dinheiro não paga, não. Por exemplo, hoje em dia, se essa pandemia se avolumar demais a conta, nem quem tiver plano de saúde da melhor qualidade possível vai encontrar leito no hospital. É verdade. Não é? E é interessante, né, pastor? É interessante, porque a mensagem que é horizontal, ela está ligada a um princípio que está no ser humano, que é o princípio religioso. O princípio religioso é aquele princípio ligado à moral que o homem está buscando se encontrar. E ele só se encontra em Deus. Mas a mensagem, né, que está sendo apregoada está enganando as pessoas. Pastor, nosso tempo acabou. E eu queria agradecer ao Senhor, agradecer a todos os irmãos que estiveram nos acompanhando nessa live e pedindo aos irmãos que estejam nos acompanhando no próximo sábado, às 20 horas, e nós estaremos aqui mais uma vez com a sala de bate-papo.
Quero agradecer ao pastor Luiz Fernando por tudo.